Vamos. Então, agradecendo uma vez mais a Associação Portuguesa de Terapia Multidimensional que está nos cedendo esse espaço, né? Nos concedendo a sala do Zoom. Nós iniciamos hoje, como combinado, a primeira parte, então, da leitura do livro 1 de Telos, a nossa conexão lemuriana. Para retornar à plena consciência como um ser divino, é imperativo que você comece agora a voltar à liderança pelo coração e a permitir que ele o dirija novamente, ao invés de sua mente. Um recado de Anamar. Sobre o Monte Shasta, Telos e Lemúria. A Montanha Mágica, por Aurélia Louise Jones. O Monte Shasta é a montanha mais majestosa que ancora o extremo norte da cadeia montanhosa da Sierra Nevada. Está localizado no condado de Siskiyou, no norte da Califórnia, a cerca de 64 quilômetros da fronteira com o Oregon. Cone de um vulcão extinto e erguendo-se a 4.316 metros acima do nível do mar, é o pico vulcânico mais alto dos Estados Unidos. Os mestres ascensionados revelaram que o Monte Shasta pode também ser considerado como uma encarnação do grande Sol central. Mais do que uma simples montanha, o Monte Shasta é um dos lugares mais sagrados do planeta. Ele é uma fonte de poder místico para essa terra e um ponto focal para a cidade da luz, para os anjos, para os guias espirituais, para as naves espaciais e para os mestres ascensionados do reino da luz e de muitas dimensões. O Monte Shasta é também a residência dos sobreviventes da antiga Lemúria. Para aqueles dotados de clarividência, o Monte Shasta está envolvido em uma gigantesca pirâmide etérica púrpura, cuja ponta se estende muito além deste planeta no espaço, conectando-nos intergalacticamente com a Confederação dos Planetas, neste setor da galáxia da Via Láctea. Esta maravilhosa pirâmide também inclui uma versão invertida de si mesma, que se estende até o núcleo da Terra. O Monte Shasta representa o ponto de entrada das grades de luz para este planeta. É o lugar de chegada inicial da maior parte das energias provenientes do núcleo galáctico e universal, que são em seguida disseminadas para outras montanhas e para o restante das grades. A maior parte dos cumes montanhosos, em particular os mais elevados, são faróis de luz que alimentam as grades luminosas deste planeta. Luzes e sons estranhos são frequentemente vistos e ouvidos nesta montanha. Nuvens lenticulares, sombras e crepúsculos extraordinários contribuem para a sua aura mística. E há muitas aberturas e portais para as cidades da quinta dimensão que existem desde o tempo da Lemúria. O Monte Shasta é o lugar de residência dos numerosos lemurianos dos dias atuais, os quais sobreviveram ao afundamento do continente lemuriano. Sim, nossos irmãos e irmãs da Lemúria são bem reais. Eles estão fisicamente vivos e bem, vivendo na quinta dimensão que ainda permanece invisível aos nossos olhos. A vibração da superfície está atualmente transitando da terceira dimensão para uma realidade de quarta e quinta dimensão. Outras dimensões existem em torno de nós, mas a maioria das pessoas vivendo na superfície não possui uma consciência suficientemente evoluída para percebê-las. Antes da destruição do seu continente, os antigos lemurianos, que estavam completamente conscientes do destino da terra que eles amavam, puseram em prática o seu domínio da energia dos cristais, dos sons e das vibrações para escavar uma vasta cidade subterrânea, a fim de preservar a sua cultura, seus tesouros e os arquivos da história da Terra.
Esta parte da Terra tem estado perdida para a humanidade desde o desaparecimento da Atlântida. A Lemúria era um vasto continente, maior do que a América do Norte, conectado a partes dos estados da Califórnia, Oregon, Nevada e Washington. Este imenso continente desapareceu em uma noite no Oceano Pacífico há 12 mil anos, durante um tremendo cataclismo. Na época, a Lemúria era considerada a Terra-mãe. E o seu desaparecimento foi lamentado durante muito tempo por todos os habitantes da Terra. Aí o autor coloca aqui duas notas, né? Que a nuvem lenticular tem a forma de uma lente horizontal e geralmente na forma de grandes altitudes. Essas nuvens são avistadas regularmente sobre o Monte Shasta, compondo um panorama extraordinário. E, ao traduzir como mãe terra, para referir-se à Lemúria, diferenciando de Earth Mother, mãe terra, para referir ao planeta Terra, mãe terra, é a expressão frequentemente associada ao nosso planeta na língua portuguesa, como praticada no Brasil. Alguém gostaria de continuar a leitura? Não? Então, continuo. Aproximadamente 25 mil lemurianos, assim como o essencial de seus diferentes centros administrativos, conseguiram emigrar para o interior do Monte Shasta antes do desaparecimento da Terra-mãe. Amados, vocês que leem estas linhas agora, sabem em seus corações que seus antigos irmãos e irmãs da Lemúria jamais os abandonaram. Eles continuam aqui, em seus corpos físicos imortalizados, vivendo em uma realidade ilimitada da quinta dimensão. Os nativos americanos acreditam que o Monte Shasta é um lugar de tal grandeza que só pode ter sido criado por um grande espírito. Eles também creem que uma raça invisível, de um povo pequeno, medindo cerca de 1,30 m, vive nos flancos da montanha como guardiões. Esses maravilhosos seres, comumente chamados de povo pequeno do Monte Shasta, são seres físicos, mas de uma vibração geralmente invisível aos nossos olhos. Alguns deles são ocasionalmente vistos nessa dimensão, em volta da montanha. A razão pela qual o povo pequeno não se mostra fisicamente para muitas pessoas é que eles têm um medo coletivo dos humanos. Na época em que eram tão visíveis quanto nós, foram maltratados pelos humanos. Tornaram-se, então, tão temerosos dos humanos que solicitaram a hierarquia espiritual deste planeta em dispensação para elevarem a sua frequência de vibração. Atualmente, eles continuam invisíveis e seguem pacificamente sua evolução sem sofrerem agressões. Para o termo dispensação, de modo geral, refere-se a um fluxo energético que pode ser oferecido a algo ou a alguém. Em determinados contextos, esse termo pode aparecer com sentido mais aprofundado. Há relatos de que uma raça de pés grandes tem sido vista em áreas remotas do Monte Shasta e também outros seres misteriosos. A população de pés grandes atualmente é pequena no mundo e em volta do Monte Shasta. Eles possuem uma inteligência mediana e um coração pacífico. Obtiveram uma dispensação para permanecerem invisíveis conforme sua vontade. Assim, os pés grandes, como o povo pequeno, podem evitar a confrontação com os humanos e os maus tratos físicos, a mutilação e a escravidão em nome da ciência. Como espécie humana, ainda não compreendemos verdadeiramente que somos convidados neste planeta. Nós somos os hóspedes da nossa graciosa Mãe Terra, que voluntariamente forneceu uma plataforma para a evolução de muitos reinos que aqui residem. Humanos são apenas um destes reinos. No início, estava firmemente projetado e acordado que todos os reinos seriam honrados e permitiriam partilhar este planeta de forma igualitária. E assim foi durante um longo tempo.
Mas, infelizmente, durante centenas de milhares de anos, os humanos tomaram o poder, arrogantemente, pensando que são uma raça superior, com o direito de controlar e manipular outros reinos. Muitas espécies de reino animal têm também se tornado invisíveis. Elas continuam aqui, mas em uma vibração ligeiramente superior e invisíveis aos nossos olhos. Onde vocês acham que estão todas essas espécies supostamente extintas? Muitas delas estão extintas porque fizeram a escolha coletiva de não mais interagir conosco. As espécies animais que ainda estão fisicamente aqui não são sempre tratadas com amor e respeito. Olhem para os seus corações e examinem como a maioria dos animais são tratados, utilizados e abusados por essa suposta raça superior. Hoje, vários grupos espirituais vivem nas proximidades do Monte Shasta, buscadores da verdade que sentem e ouvem em seus corações o chamado da montanha. Têm se instalado na região onde eles se sentem finalmente de volta ao lar. A lembrança de sua distante ancestralidade lemuriana está chamando-os de volta a esse antigo ponto de origem. Em um dia claro, o Monte Shasta aparece como uma joia imaculada, visível a 160 quilômetros de distância. As pessoas que vivem nas cercanias conhecem histórias extraordinárias sobre esse vulcão de 4.316 metros. As mais notáveis são as lendas sobre um povo misterioso que vive dentro da montanha, ainda que em uma frequência de quinta dimensão. Diz que eles são os descendentes de uma antiga sociedade do continente da Lemúria, vivendo no profundo interior da montanha, em casas circulares, preservando sua antiga cultura e beneficiando-se de uma saúde sem limites, de prosperidade e fraternidade verdadeiras. Os lemurianos, vivendo na montanha, são geralmente descritos como seres graciosos, medindo cerca de 2,15 metros ou mais, com cabelos longos e sedosos. Às vezes vestem roupas brancas e sandálias, ou então roupas muito coloridas. Diz-se que têm pescoços longos e finos e corpos que adornam com belos e decorativos colares feitos de pérolas ou pedras preciosas. Desenvolveram o sexto sentido, o que permite que comuniquem-se entre si por meio da percepção extrasensorial. Podem se teletransportar e se tornarem invisíveis quando desejam. Sua língua materna é o lemuriano, às vezes chamado de Solara Maru, porém também falam um inglês impecável, com um ligeiro acento britânico. Escolheram o inglês como sua segunda língua porque vivem na América. Em torno de 1940, o Dr. M. Doyle afirmou ter visitado os lemurianos no interior da montanha. O lugar que lhe foi mostrado tinha cerca de 3.200 metros de altura e 32 metros de comprimento e 24.000 metros de largura. Ele escreveu que a luz no interior da montanha era brilhante como em um dia de verão e era criada por uma gigantesca massa incandescente de luz suspensa no meio desta grande caverna. Um outro homem informou que, após ter adormecido no Monte Shasta, foi acordado por um lemuriano que o conduziu ao interior da montanha até uma caverna em que o solo era pavimentado com ouro. O lemuriano lhe disse que havia uma série de túneis deixados pelos vulcões que corriam debaixo da terra como estradas, um mundo dentro do mundo. Os lemurianos supostamente dominaram a energia atômica, as habilidades telepáticas e clarividentes, a eletrônica e a ciência há 18.000 anos. Eles controlam a maior parte da sua tecnologia pelo pensamento. Em tempos antigos, impulsionavam os seus barcos utilizando a energia dos cristais. Utilizavam aeronaves para viajar para Atlântida e outros lugares. Hoje, possuem uma frota de naves espaciais chamada Frota Prateada, na qual viajam
de e para a montanha e o espaço. Eles têm a capacidade de tornar suas naves invisíveis e silenciosas, para evitar serem detectados pelo exército local e nacional. Embora sejam de uma natureza física, são capazes de elevar seus campos energéticos de vibração de terceira para a quarta e quinta dimensões e tornarem-se visíveis ou invisíveis à vontade. Numerosas pessoas dizem ter visto estranhas luzes sobre a montanha. Uma explicação é que isso se deve à atividade incessante das naves espaciais que entram e saem de uma base espacial situada muito profundamente na montanha. O Monte Shasta não é somente a residência dos lemurianos, mas também um portal interplanetário e intergaláctico multidimensional. Existe uma imensa cidade de luz etérica acima do Monte Shasta, chamada a Cidade Cristal dos Sete Raios. Em um futuro próximo, esperançosamente, nos próximos 12 ou 20 anos, esta maravilhosa cidade de luz está destinada a descer ao plano físico e tornar-se a primeira cidade de luz e a se materializar na superfície do planeta. Para que isso aconteça, as pessoas vivendo aqui devem se ajustar a esta vibração em sua própria consciência. Você pode facilmente visitar a área do Monte Shasta sem ler ou ouvir acerca dos lemurianos, mas se tiver laços anteriores com eles, poderá ser abençoado com algumas revelações. O Monte Shasta atrai visitantes do mundo inteiro, alguns em busca de visão espiritual, outros desejando se nutrir da beleza das maravilhas naturais que a Mãe Natureza oferece nesta região alpina única. Todo Laís, mundo ama um mistério, especialmente aquele que cerca o Monte Shasta. Mitos e lendas fascinantes têm sido escritos sobre este gigante do norte da Califórnia. Entretanto, a montanha solitária sempre mantém os seus segredos intactos. Mas, de vez em quando, uma nova história cheia de mistérios surge. Novos personagens aparecem e, uma vez mais, a montanha mística torna-se o centro das atenções. Assim tem sido há muitos anos e provavelmente será sempre assim. O Monte Shasta tem a tendência de se revelar unicamente àqueles que honram a vida e a eles mesmos por aquilo que são verdadeiramente, assim como a Terra e a todos os outros reinos que partilham esse planeta. Uau! Então está aqui Laís, apresentado. Diga. tem uma moça na sala de espera. Fica Oh, aí. meu Deus. Ui, espera lá. Ô, Bira, você consegue admitir aí? Não, eu não sou, não administro. Meu Deus, deixa eu ver aqui. Clica em participantes Sim, e aí vai. daí tem uma mensagem só. Hum. Mas essa pessoa está lá Ah, na Luana, é isso? ferramenta, pode ser que É? Não sei, aqui não tem o nome dela, só Ela tá fala aqui. sete moças. Ela caiu uma hora. Pode ser ela. Oi, Luana. Não, a Luana tá aqui. Enfim. Você tá sem som, Ana. Ô, Bira, você tem alguma experiência aí? Sendo vizinho do Monte Shasta? ainda não. Não? Eu já tinha ouvido falar, mas o despertar mesmo foi recente. Nem as luzes, nada você teve a oportunidade de ver. Não entendi? Nem essas luzes diferenciadas, nada você teve a oportunidade de observar. Não, que eu estou em São Francisco, deve ser umas 4 a 5 horas daqui, né? Ah, tá.
Então, você sabe que depois desses 3 livros, a gente tem alguns outros também, né? Que dão continuidade. E um deles é As Sete Chamas Sagradas. Eu não sei se foi aqui ou em alguma mensagem que eu recebi essa semana, que eles pedem para que a gente abra o coração, porque é hora de comunicar, né? E que muitas vezes eles podem se apresentar como um feixe de luz, para que a gente vá se acostumando com a presença. E aí é trazer tranquilidade para o coração, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? De completar com alguma observação? Eu fiquei com uma dúvida. Hum, É, eu fiquei com uma fala, uma parte que no Monte Shasta habita um povo pequeno de 1,30 m. sim, Mas também fiquei com uma outra fala de que tem outros habitantes. É isso? isso, Que eles isso, têm pé grande, que são isso, grandes, né? De dois isso, e pouco. É isso? isso. Tá. Então, Porque o monte, ele habita vários seres multidimensionais. abriga, Abriga. porque ele é um portal, né? Tá, Multidimensional. tá. E segundo os relatos dos livros, os lemurianos habitam no interior do monte e que Uhum, ao entorno existem esses outros seres que também fazem a sua comunicação ali. uhum. Tá bom, Que triste, entendi. né, a gente pensar que com tanta luz chegando, ainda há o medo da destruição, né? Porque o povo da Terra é um pouco curioso, né? Sim. Mas eu acredito que estamos a caminho dessa aceitação. Quero acreditar nisso. Uhum. Respondi a tua pergunta? Sim, sim. Que bom. Não sei se vocês já assistiram aquele desenho que tem o pé pequeno, que é da montanha. Já viram o desenho? Não, acho que eu não vi. Eu não estou Bem, mais na fase de ter criança, então eu quase não vejo desenho. eu lembrei do pé pequeno, que na verdade é os seres grandes que moram no topo da montanha, que tem o pé grande, e aí o pé pequeno vai lá e descobre o interior da montanha. Enfim. De alguma forma, esses desenhos e esses filmes trazem alguma noção para a gente, né? É Uhum. como o Avatar. É. Basta a gente ter a visão, né? E a aceitação de olhar aquilo ali com outros olhos. Uhum. Que, de Uhum. alguma forma, as pessoas que criam esses programas são inspiradas, né? Pela Sim, espiritualidade. sim. Assim como outras inspirações horrendas que a gente vê por aí. Então, nós que temos olhos de ver, temos que olhar com mais amor para isso, né? Uhum. E muito Exatamente. desejo. Eu, às vezes, eu assisto algum filme, assim, esses dias assisti um filme da Marvel, que eu falei, gente, parece multidimensional isso, as coisas que eu vejo na multi, os portos que eu acesso, essa galera... Mas tem chegado muito, muito, É. né? Aquele filme, eu fui convidada, né, pela minha filha, porque essa geração, a minha filha tem 17 anos, eles lidam com uma forma mais fluida, né? Sim, Que é a minha geração, né? E o filme é tudo em todo tempo, em todo lugar. É nitidamente multidimensional, tá lá. porque alguém viu esse filme? Eu, Não, vou até marcar aqui. Tudo em eu, todo tempo? Tudo em todo tempo, em todo lugar. Ah, O cérebro não dá conta, porque ele é muito bem feito, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ela está me corrigindo.
Porque é a experiência de uma moça, uma família, que ela vai vivendo vários universos ao mesmo tempo. Então, é muito interessante. Muito, é difícil para a mente acompanhar essa coisa, sabe, do multiverso. É bem interessante, Que bacana. muito interessante. Essa galerinha aí tá anos na nossa frente, né? Tá? E a gente tem é que se abrir para aprendizado com Sim, eles também. sim, com certeza, com certeza. É, que bacana. Bárbara, tudo certo? Tudo certo. Algum comentário? Não, eu assisti esse filme que a Michelle comentou e realmente é bem interessante essa coisa multidimensional, é bem rico. E é uma coisa assim tão confusa que você fala assim, eu não acredito que esse filme ganhou um prêmio. Só que quando chega no final, que aí você fala assim, realmente, ele merece mais prêmios até, porque é muito inteligente a forma como ele monta toda a história, né? Como chega na conclusão de que tudo vem para a gente do jeito que a gente precisa, né? A gente Sim. pode viver várias realidades ao mesmo tempo, mas as pessoas que vêm, o jeito que vêm e as experiências é o que a gente precisa. Eu achei fantástico. E a multidimensional coloca mesmo para a gente que nós não vivemos só nessa dimensão, né? Nós temos as vidas paralelas que vão acontecendo ainda hoje. No Exatamente. início é difícil a gente compreender isso, né? Sim. Dá um rolê na cabeça. Mas à medida que a gente começa a prestar atenção nas coisas que vão acontecendo, no que vai chegando para a gente, não tem outra explicação, né? Sim. E aí E sabe que é o tipo do filme que quantas vezes você assistir, tantas vezes virão outras mensagens, né? a percepção vai mudando, né? Os detalhes. Em relação ao livro, essa parte que você trouxe desses como é que eu falo? Dessas qualidades extrasensoriais deles, eu achei bem interessante. É lindo. E se você parar para pensar, tipo assim, nós já tivemos isso num tempo, né? Porque eles são os precursores. Então, nós, durante o caminho, nós perdemos tudo isso, né? Que é as percepções extrasensoriais, telepatia, o teletransporte, meu sonho de princesa. Já pensou? Tá aqui, tá ali na França, rapidinho? No capítulo que eu li hoje das 7 chamas sagradas, ele descreve assim, para que a gente não desista, que a gente trabalhe por isso, porque o nosso caminho hoje para a ascensão está bem mais leve do que foi para eles naquela época, porque foi muito sofrida, né? Então, que nós já estamos com meio caminho andado, então que façamos a nossa parte. E entrou nesse caminho, amiga, vamos só dá para ir para frente, não tem jeito de voltar. É verdade, nem cabe mais, né? Que era antes. Compromisso assumido e não cabe mais outra informação, né? E é interessante assim, porque ele dá o pulo do gato, né? Porque o pulo do gato, para você continuar, é se conectar através do coração, né? Exato. Tipo, a mente está a serviço, na verdade. A gente viveu eras e eras com a mente sendo o grande ditador, né? Aquele que mandava tudo. Mas a verdade é que a mente é que está a serviço do coração, né? Sim. E o resgate é justamente esse. Exato. E a orientação deles é assim, para que a gente faça essa leitura com tranquilidade, um capítulo de cada vez, ali para frente vão haver algumas meditações, mas que a gente internalize bem profundamente, né, as informações que vêm ali, porque parece que não, mas é bastante coisa, né? E de tomar consciência, né, de todo o ensinamento que chega até como as nossas ações, né, em relação ao mundo animal e a todos os seres que estão
a nossa volta. Não digo a dispor, porque estão caminhando conosco, né? Todo mundo com a sua representação. Então, beleza? Esther, tudo bem? Oi, tudo bem, sim, tudo tranquilo, estou gostando muito. Que bom. Quer comentar alguma coisa? Colocar Não, alguma questão? não, no momento não. Que bom. Luana? Abre seu microfone. Ah, tá. Assim foi. Tá tudo bem? Giovana, você, não sei se chegou depois, eu não vi a sua entrada. Tava Ai, que sem pena. áudio. Tudo certo. Você conseguiu acompanhar um pouco? Sim, não, eu já consegui logo no início, já desde a meditação. Ah, que bom, que bom. Entrei e consegui. Obrigada. Então tá bom. Ai, gente, eu estou muito, muito feliz com todos os desafios que estou enfrentando, mas assim, firme no meu propósito e muito feliz com a presença de todo mundo aqui, tá? E vamos convidando o pessoal. Não tem importância que já começamos, mas tá no início, dá para fazer alguma coisa a mais, beleza? Avisando que alguém se prepara que no próximo encontro alguém fará a leitura, tá? Combinado? Vamos sentindo no coração e vamos seguindo juntos. Ok? Comprei o livro, mas não chegou ainda, então não estou tendo. Conseguiu. O seu chegou, Mira? Joia. Então tá bom. Então vamos encerrar? Vamos encerrar, sim. Pode falar, Michele. Você ia falar alguma Não, coisa. é que está esgotado em todo lugar o livro. Eu não consegui. Você pediu na editora? Eu pedi na editora, aliás, a Dani, que a gente encontrou no final de semana, falou que ela não estava mais nem aceitando o pedido Da por Aroma de conta Flor? da escassez. Isso, da Aroma Aham. de Flor. É. Sim. Mas eu pedi o meu direto na editora. E além Tá. de ser mais em conta, veio bem rápido. De Foi. repente. Como chama? É o mesmo do segundo, porque eu comprei o segundo. É o mesmo, é o Menara. Tá. Tenta lá. Eles devem Boa dica. seguir. Tá. Beleza? Ok. E até Beleza. o preço é bem mais em conta do que nas Ai, livrarias ótimo. e em outros Ótimo. lugares. Ai, bom? obrigada. Tá bom. Alguém sente de fazer uma meditação de encerramento? Ana, que está cheia de gás, de, de ter estado em meditação, em profundidade. Posso fazer, não estava preparada, mas Não, mas a gente sempre está. Se conecta com o mestre Adama que tudo está certo, porque, nossa, é nítido assim a gente sentir a presença deles na nossa jornada, né? É só porque eu não quero ficar no controle de tudo, tá, gente? Nós somos uma equipe e vamos rodando isso daí, combinado? Só tive a ideia e o desejo, mas somos um grupo coeso aqui, combinado? eu acho interessante assim a questão da meditação inicial, igual você fez, foi lindo hoje, mais profundo, mas não sei se todo mundo pensa como eu, acho que o final pode ser um agradecimento, uma coisa mais rápida. É o que eu penso, é o que eu penso. Só agradecer mesmo por tudo. E eu acho até que assim, pedir para eles clareza que nos tragam no decorrer da noite, né? Enquanto dormimos, que tudo seja assentado, né? No nosso entendimento, talvez. Então é isso, vamos todo mundo ficar sentadinho, fechar os nossos olhos, né? Agradecer essa oportunidade de estar aqui em grupo, estar recebendo esses ensinamentos que já, né, foram canalizados há tanto tempo, mas tão atuais, né? Cada vez mais assimilar essas informações,
Todos sabemos que o planeta está recebendo frequências muito elevadas, e a informação, a luz, né, é benéfica, por mais que traga desequilíbrios para muitos que estão em baixa frequência. Essa informação, ter consciência, né, da amplitude, da proporção que isso pode tornar na nossa vida, né, e das pessoas que vivem com a gente. Então, sou muito grata pela oportunidade desse grupo, grata a Laís, que os ensinamentos de hoje possam estar reverberando, né, durante a noite, assimilando, que a gente possa também estar estudando, né, nos tempos de telos durante esse estudo. Eu sei que é só a gente estar intencionando que a gente é levado lá. E num templo desse de cura, como Monte Shasta, como Telos, não tem outra palavra para dizer, né? O templo é de cura, é um centro de cura intergaláctico. Então, é uma bênção, né? A gente está aqui em grupo, podendo estar absorvendo e trocando, né? Nossas figurinhas aqui. Que possa chegar mais gente para esses conhecimentos, para nosso grupo. E é isso, né? Vamos dar uma respiração profunda agora. E entregar para Deus, para o nosso anjo da guarda, todo esse ensinamento, toda essa boa vontade de estar aqui todos os dias, todas as quartas-feiras, para que dê certo, né? E enraizados no coração da terra, absorvendo todo esse ensinamento do dia de hoje. A terra transmuta todo o excesso de energia, todos os nossos medos, as nossas inquietações, as nossas ansiedades, e nos alimenta todas as nossas células. E agora a gente está irradiados aí de energia, de conhecimento, de enraizamento. Namastê. Obrigada. Sejamos luz entre nós e com todos que nós estivermos, né? Gratidão, gente. Gratidão infinita. Gratidão, gente. Gratidão, gratidão.